Fala máquinas, sejam bem-vindos, professor Tamer na área e esse é mais um vídeo do Fluxo Tamers. Nesse vídeo em especial, eu quero conversar com você que atende na pediatria, mas você também que atende pacientes adultos e idosos, porque falaremos da cetoacidose diabética. Mas da mesma forma, o manejo da cetoacidose diabética é bem semelhante ao manejo do estado hiperglicêmico hiperosmolar. E a gente está falando daquele idoso desidratado que vai chegar para a gente. Mas em especial da cetoacidose diabética, vem comigo, vamos criar o arquétipo desse paciente. Esse paciente normalmente vai aparecer para você com uma primodescompensação, uma abertura de um quadro clínico sintomático de um diabetes mellitus tipo 1. Em outros casos também, um paciente que já sabe que é diabético tipo 1, mas não faz um tratamento adequado ou teve um quadro infeccioso que descompensou, mesmo fazendo o tratamento, esse diabetes mellitus tipo 1, certo? Então, na maioria das vezes, se trata de uma criança ou de um jovem com quadro de hiperglicemia. Claro, é uma emergência hiperglicemia, e quando eu falo de emergência, a gente tem que cuidar desse paciente em sala de emergência, em leito monitorizado, que vai chegar para você com alguns sintomas um tanto quanto inespecíficos, tá? E eu vou deixar um asterisco aqui para você, não ficou muito bonito esse asterisco, mas está tudo bem. Esse asterisco por quê? Quando esse paciente chega para a gente pensa numa criança, criança e virose são parceiros, na verdade. Direto e reto acontece de criança pegar virose. Então ele vai chegar para você com um quadro de náuseas, de dor abdominal, de vômitos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e pós-diagnóstica que você vai pensar numa criança é uma gastroenterite aguda. Claro, mas é por isso que a gente tem que dosar HGT nesses pacientes. Ficar de olho se ele não tem polidípsia, polifagia, poliúria, né? Questionar a mãe, questionar o próprio paciente. Avaliar os sinais vitais, se não está taquicárdico, taquipneico, sonolência, desorientação e dependendo do quadro, se for uma cetoacidose diabética grave, pode evoluir com torpor e até coma. Então, por isso o asterisco nos sintomas, temos que ficar muito alertas para não deixar passar. Tendo essa suspeita clínica e uma HGT acima de 200, a gente tem uma suspeita de cetoacidose diabética. Esse é o primeiro critério diagnóstico para cetoacidose diabética. Os outros são acidemia e cetose, que a gente vai falar ao longo do nosso fluxograma. Como toda e qualquer emergência, se o paciente está com sinais vitais ali hemodinamicamente instável, a gente precisa estabilizar até que ele se torne um paciente minimamente estável. Lembra de fazer sempre a avaliação dos sinais vitais. Temos que entrar com droga vasoativa, temos que dar suporte de oxigenoterapia, tenho que proteger via aérea, isso é essencial nesse primeiro momento. Sem isso, de nada adianta a gente seguir o fluxograma da cetoacidose. Estando estável, eu vou solicitar exames, mas eu vou fazer uma coisa antes disso. Entre os 3 pilares do tratamento, ou pelo menos da suspeita clínica, que eu ainda não confirmei, eu preciso fazer volume. Expansão volêmica é o principal pilar do tratamento da cetoacidose diabética. E essa expansão volêmica pode ser questão de 1 litro, 1,5 litro ali de soro fisiológico na primeira hora. Quero fazer uma observação para você. Se eu tenho um sódio, depois que eu pedir exames ali, um sódio maior que o valor de referência, maior que 135, eu vou utilizar uma solução fisiológica, um soro fisiológico de 0,45%, tá? Com um pouco menos de sódio. Eu tenho que lembrar que sódio puxa água, eu tenho que evitar também a hipervolemia. Tenho que corrigir a hidratação, mas eu tenho que também evitar o excesso, tá? É uma expansão volêmica vigorosa? É, mas eu tenho que lembrar dos íons que mexem com a volemia. E aí inclui a glicose, que já está alta. Se eu usar o sódio também a favor disso aí, vai fazer uma hipervolemia, vai fazer um efeito contrário do que eu queria. Lembrar que o sódio ele tem que ser corrigido para HGT, e aqui eu vou fazer uma dica para você. HGT normal, vamos dizer que é 100, tudo bem? 100. A cada 100 a mais de HGT, a partir do 100, eu aumento o meu sódio medido no exame sérico em 1,6. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com suspeita de CAD com 200 de HGT e um sódio de 130, eu tenho que o sódio real desse paciente corrigido é de 131,6.
Da mesma forma, se eu tenho um paciente com 300 de CAD e um sódio de 130 também, aí é 1,6 mais 1,6, 3,2, então 133,2. Essa é a continha básica, tá? Essa é a regra de 3. Volta comigo. Solicitei exames, é o que eu estou falando para solicitar. Gasometria, que pode ser a venosa no primeiro momento, mas a arterial tem uma vantagem de já vir com os íons ali. Tem que solicitar íons, sódio, potássio, cloro, magnésio, fósforo e cálcio em especial. Hemograma, claro, para a gente ver se não tem uma leucocitose, um desvio, porque esse paciente pode ser uma infecção que descompensou ele, eu tenho que tratar essa infecção, certo? E eu tenho que pedir um exame urinário, porque você não vai ter cetonemia para pedir aí no seu serviço. Esquece. Então pede um exame urinário para avaliar cetonúria. A partir de 2 cruzes é o critério diagnóstico aí. Juntamente com a acidose, um pH menor que 7,2. Certo? Beleza, solicitei exames. Qual o primeiro ponto que eu vou fazer? Vou pegar a gasometria e vou checar o bicarbonato. Mas eu só vou repor o bicarbonato se o pH for muito baixo, menor que 6,9, que já seria uma CAD grave. Tá bom? Não, pH não é menor que 6,9, não preciso repor bicarbonato, né? Meio frasco ali, geralmente, quando a gente repõe. Não preciso repor bicarbonato. Ou preciso repor, que seja. Antes de tomar a nossa conduta dos outros 2 pilares, eu tenho que checar o valor do principal íon envolvido ali. Por que é o principal íon envolvido? É aquele íon que é majoritariamente intracelular, mas que o metabolismo da glicose e a insulina fazem o shift intra-extracelular. A insulina, que eu vou usar para corrigir a hiperglicemia desse paciente, joga potássio para dentro da célula, logo reduz a calemia. Se reduz a calemia, se eu já tenho um potássio baixo, opa, eu não posso iniciar a insulina nesse primeiro momento. Saiu o potássio, Tamer, potássio veio baixo, menor que 3,3. Eu não inicio insulina e reponho o potássio. Mais ou menos aí, 1 a 3 ampolas, que vai dar 10 a 30 mEq, tá, de potássio. Lembrar de correr ali, né, em acesso venoso periférico mais calibroso, cuidado com flebite e tudo mais. E eu vou repor esse potássio ali, vou dosar esse potássio novamente daqui 2 horas, até que esse valor chegue a um valor adequado para eu iniciar a insulinoterapia. Tudo bem, então, não está menor que 3,3, tá? Sei lá, 3,5. Se o potássio, então, está nesse meio termo, de 3,3 a 5,2, eu vou repor o potássio? Claro que eu vou repor o potássio, porque se eu inicio a insulina, vai cair esse potássio, vai ficar abaixo de 3,3. Vou repor talvez um pouquinho menos, 10 a 20, como se fosse uma reposição de manutenção ali, tudo bem? E vou iniciar a insulinoterapia para esse paciente, que daqui a pouco eu ensino vocês como fazer. Agora, se eu tenho um potássio já alto, acima de 5,2, eu tenho uma segurança, uma margem ali, de potássio que eu consigo abaixar com a insulina sem causar prejuízos. Lembrar sempre, a cada 2 horas, dosar o valor desse potássio novamente, para ver se muda o meu fluxograma, muda a minha perna do fluxograma, certo? Então, maior que 5,2, eu sou autorizado a iniciar a insulinoterapia sem o potássio. E como que eu inicio essa insulinoterapia? Esse é o meu objetivo, iniciar, tá? Eu inicio essa insulinoterapia em bomba. Geralmente a gente faz uma solução que é 1 para 1 com insulina regular, IR de insulina regular, com soro fisiológico, certo? 0,9%. E aí lembrar, claro, que o sódio estiver acima dos 135, pode ser soro 0,45%. Eu começo numa velocidade de 0,1 unidade por quilo por hora. Ou seja, se eu tenho um paciente de 60 quilos, né, eu vou iniciar com 6 unidades por hora. Essa é a velocidade. Se a solução é de 1 para 1, 6 ml hora. Ficou fácil, né? 1 para 1 fica bem facinho. Esse é o fluxograma do CAD, meninos. Só uma observação, lembrar que se trata de uma emergência. O paciente vai estar ali em leito monitorizado, tendo que medir glicemia a cada hora, tendo que medir exames laboratoriais a cada 2 horas, para aí ver se eu preciso mudar a perna do meu fluxograma, alterar a velocidade de infusão de insulina, trocar a solução da insulina, iniciar uma expansão volêmica mais vigorosa ou menos vigorosa. Ele precisa de um manejo de perto. Você precisa ficar do lado desse paciente porque é uma emergência. E a internação, por fim, tem que ser em leito de UTI. Combinado, meninos? Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal,
curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo que você conhece, para ninguém deixar passar uma cetoacidose diabética, porque cetoacidose e o estado hiperosmolar, hiperglicêmico e hiperosmolar pode matar. Beleza? Até o próximo vídeo aqui do Fluxotamers.